os pecados por continuação. Nessa continuação, nós temos como resposta a má interpretação, a má aplicação ou a perversão da palavra de Deus, ou de qualquer parte dela, para zombarias malignas, indagações curiosas e inúteis, vãs discórdias ou defesa de falsas doutrinas, o abuso do mandamento das criaturas, ou de qualquer coisa sob o nome de Deus para feitiços ou apetites sensuais e práticas pecaminosas, mas, digamos assim, uma gama de pecados que são cometidos e se inferem na quebra do terceiro mandamento da lei do Senhor, fora aqueles que nós já temos vistos anteriormente nos estudos. E então vamos segmentar essa resposta, né? Primeira coisa, o que é uma má interpretação? Ou em síntese, o que é pecado? O que é pecado interpretar a Bíblia erroneamente? A primeira coisa que a gente tem que observar é que uma interpretação equivocada da Bíblia é pecado porque ela procede tão somente das limitações nossas como seres humanos finitos, mas especialmente ela é uma quebra do terceiro mandamento, porque ela parte de corações corruptos. A má interpretação da Bíblia, ela parte de corações corruptos e de mentes obscurecidas pelo pecado. E que nós entendemos e sabemos que essas mentes obscurecidas pelo pecado, essas vidas que têm ainda corações corruptos, isso é um resultado da queda da própria raça humana no pecado. Então, logo, é pecado interpretar a Bíblia erroneamente e é quebra do terceiro mandamento da lei do Senhor. Por favor, vamos para o terceiro mandamento da lei do Senhor para que a gente refresque bem a nossa memória acerca do terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Aí está o que é o terceiro mandamento. Então está implícito dentro dessa questão justamente uma má interpretação da Bíblia. Uma má interpretação da Bíblia é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que toma o seu nome em vão. Então, tomar o seu nome em vão, ou tomar o nome do Senhor em vão, é interpretar a Bíblia de forma errada, que a palavra técnica é equivocada. Porque uma interpretação errada da Bíblia parte de mentes e corações obscurecidos e ainda corrompidos pelo pecado que se deu na criação quando Adão e Eva pecou. Então nós precisamos entender que o erro, ele sendo contrário à verdade de Deus, ele já é um pecado por si mesmo. O erro, por ser contrário à verdade de Deus, é um pecado por si mesmo. O erro que significa mentira, ou tecnicamente chamando de heresias, toda heresia que vai de encontro à verdade estabelecida por Deus na sua palavra, ela é um pecado que é do terceiro mandamento. Por quê?
inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então ela é a voz do Senhor. Ela é a revelação do Senhor. Ela é a verdade única, absoluta, plena, justa, estabelecida pelo Senhor. Tudo que se levanta contra esta palavra, negando, suavizando, que é usar os termos para dizer que aquela verdade não é bem assim, como outras coisas que nós vamos ver aqui durante o estudo, é contra a palavra de Deus. Então, dentro da resposta, a gente viu que a má interpretação ela é um pecado porque ela parte de pessoas que são incapacitadas. A gente pode usar esse termo, porque uma pessoa que ela é corrupta, que ela vive ainda na escuridão, né? Ela não é uma pessoa regenerada. Ela não tem ainda um conhecimento pleno, correto da palavra de Deus. Mas a pergunta é: pode alguém que já é regenerado interpretar de forma incorreta a palavra de Deus? Poder pode, até pode, mas ele não vai permanecer nesse erro até que a ele seja revelada a plena e correta verdade no texto. Ele não vai permanecer, porque Deus vai providenciar meios, e já providenciou, para que o eleito não permaneça no erro, mas aqueles que permanecem e defendem, e há uma expressão que a gente vai usar aqui em uma das suas respostas, no comentário, que eles matam o homem por esta verdade deles, negando a verdade da palavra de Deus, que consequentemente deve obedecer o mandamento, fará com que eles, de fato, permaneçam nesta condição de operação dele de forma constante. A segunda coisa que nós precisamos entender na resposta, a gente já entendeu a má interpretação. Agora, a má aplicação, que viria a ser a má aplicação. Interessante que o catecismo diz que por má aplicação, e ainda mencionando outra frase, perversão da palavra de Deus, que o catecismo nos apresenta. Seria um tipo de aplicação onde se isola, ou nega-se, pode ser assim dizer, o verdadeiro significado que existe na palavra de Deus como revelação de Deus para o homem. Isso é uma má aplicação. Por exemplo, tem pessoas que lêem a Bíblia como forma de admiração pelo que a Bíblia é. Se aproxima do texto sagrado, né? Lê ela, se maravilha, porque ela tem um grande ensino, belas histórias, e ele aplica aquilo à sua vida como se fosse algo prazeroso, só porque ele tem uma admiração por algo que ele vê. De fato, a palavra de Deus é algo grandioso. Mas isso é uma má aplicação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se destina a isso. A palavra de Deus diz e estabelece quem são os eleitos do Senhor. Enfim, fora isso que eu citei, são inúmeras as verdades que a palavra de Deus estabelece. Então, quando alguém lê a palavra de Deus e só admira ela porque é uma grande literatura, porque contém muitos conselhos, muitas histórias bonitas, etc. E tem esse conceito na sua vida, só lê a Bíblia por causa disso, ele está fazendo uma má aplicação da palavra de Deus, porque o propósito da palavra de Deus não é isso. Reconhecendo que ela é, de fato, uma grande literatura, reconhecendo, de fato, que ela traz ensinos grandiosos.
Mas não. A proposta da palavra de Deus, se a gente pudesse resumir no texto, a gente resumiria no texto do apóstolo Paulo lá na Sociedade da Timóteo. Ela é útil para educar, para corrigir o homem de Deus em todo o princípio de verdade, instruir também esse texto e fazê-lo conhecer uma verdade que é plena e absoluta. Quer ver outro exemplo de uma má aplicação e perversão da palavra de Deus? É aqueles que leem a Bíblia buscando só os ensinamentos para a questão moral da sua vida. Pega o texto sagrado, lê, diz, não, aqui tem ensinamentos que moralmente servem para a minha vida, para a vida da minha família. Não é só isso, não, mas eu sei, nós temos, dentro do contexto moral, a Bíblia traz grandes ensinamentos, mas isso, quando se faz só por esse objetivo, se aparta, se separa da revelação de Deus, que é justamente em Cristo o caminho da salvação. Então, é aprender, é aplicar de forma errada a palavra de Deus quando nós usamos ela apenas para uma aplicação de que ela só tem coisas boas para o contexto moral. Não, ela tem coisas boas para o contexto moral, tem, mas ela tem coisas excelentes, supra-excelentes para o plano de salvação que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus. Quer falar? Quer falar? Mais um exemplo, para passar para outro comentário. Ensinar a palavra de Deus como se ela tivesse uma ideia fixa, separada da redenção de Jesus Cristo. Ora, após o homem pecado no Éden, discutir o texto sagrado até os últimos capítulos do Apocalipse, ela vai falar da redenção do Senhor Jesus Cristo. Então, quando se ensina a Bíblia, fazendo ela ter, por exemplo, uma mensagem ética de padrões morais éticos, bons para a vida, mas se separando da questão da redenção de Cristo Jesus. Pelo amor de Deus. É aplicar o perfeito dela, porque está se usando como objetivo próprio e não como objetivo que Deus estabeleceu. Por exemplo, os romanos praticantes. Eles leem a Bíblia para tirar muitas questões de valores éticos e morais. Você pega um católico romano praticante, ele é muito centrado em questões morais e éticas. Dificilmente você vai ver um católico romano mal pagador, devedor, endividado, esses que são praticantes ou observadores da palavra de Deus. Porque eles se aproximam da palavra de Deus com esse propósito. Mas a palavra de Deus não precisa ser errado, não. Mas o objetivo principal das Sagradas Escrituras, que revela o plano do Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador e que fez nossa redenção com sua morte na cruz do Calvário, torna-se algo não ensinado, não praticado, não lembrado, nem sequer tocado nesse assunto. Então, isso passa a ser também um ato de má aplicação e até de perversão da palavra de Deus. O homem que faz isso, ele aplica mal e é um perverso. Isso passa a ser uma perversão e quebra a princípio da lei do Senhor. Quebra da lei do
do Senhor. A terceira coisa que o catecismo comenta dentro dessa pergunta, porque é errado usar a Bíblia ou qualquer parte dela para zombarias malignas. Né? Para zombarias malignas. Se a gente for examinar o texto bíblico detalhadamente, a gente vai encontrar que há passagens que trazem um certo, digamos assim, um certo grau de humor, né? Um certo grau de humor. Por exemplo, quando Saul perseguia Davi encontrou Saul aliviando o ventre. A expressão aliviar o ventre no hebraico era defendendo. Saul estava numa caverna defendendo. Isso traz um princípio de humor. Claro que é uma necessidade que todo ser humano tem. Mas é interessante que em pleno campo de batalha, Davi encontrou Saul esvaziando o ventre. Então, de certa forma, não é errado apontar e até mesmo deleitar-se com essas verdades, porque foi uma plena e absoluta verdade. Né? O fato de, apesar de ser uma questão séria, de Paulo ter se estendido no sermão, no dia do Senhor, e um jovem cochilar na varanda de uma casa e cair e quebrar o pescoço, traz, mesmo sendo algo sério, uma certa questão de deleitar-se com o corpo, porque muitas vezes a gente brinca e diz assim: ó, não vai se estender no sermão, não, para nenhum irmão cair e quebrar o pescoço do mundo. Essa é uma questão, mas são questões que nós não estamos esclarecendo. Né? Nós estamos apreciando uma verdade, de certa forma, nos alegrando com isso, mas por que é errado? Né? Certos tipos de zombarias malignas, né? É o que a Bíblia, o catecismo, né? Está apontando. Qualquer tipo de usar a Bíblia ou qualquer parte da Bíblia usada para zombaria malignas. É quando, por exemplo, nós não, né? Nós nunca caímos nesse pecado. Mas é usar a palavra de Deus com uma certa questão de ridicularidade. De ridicularidade, porque ela é a revelação de Deus. E até, de certa forma, depreciar a palavra de Deus com um certo ar de zombaria, mas não, e de humor, mas não dentro de um contexto centrado de referência a ela. Então, tem muitas pessoas que fazem isso. Eu lembro uma história recente, história com Gabriel, de um certo indivíduo que se intitulava pastor, a igreja dele era pastor, e que pegou um texto, eu estou lembrando agora dessa graças escrituras, foi lá no Antigo Testamento, se me fala a memória do Levítico, e que ele leu do lugar de um assento e errou a interpretação, dizendo que pega a esposa do teu próximo e adultera com ela. Só que a palavra era adultera, não adultera. E ele foi, conversou com o irmão, mostrou o texto e depois eu vou precisar mostrar o texto para você. Isso é tradução nacional, sabe? É fantástico. E falou com o irmão, o esposo da esposa, que é da mulher. Ele concordou, certo? Se o senhor está dizendo, cara, deixou que a criança deitasse com a criança. Aí depois o próprio repórter foi e mostrou para ele que a palavra não era adultera, era adúltera. E tirava todo o sentido. E aí tornou-se um ato de zombaria
digna de ridicularizar a palavra de Deus. Quantas vezes a gente não encontra a palavra de Deus na boca de ímpios ridicularizando? Ora, a Bíblia diz que é para amar o próximo, tem que amar o inimigo, porque ele nem sabe quem é o próximo inimigo. Isso é ridicularizar a palavra de Deus. Eu, particularmente, eu fico desconfortável com o uso da palavra de Deus na boca de ímpios. Por exemplo, muitas pessoas aí fazem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso é bíblica. E ainda fazem de forma errada. Esses dias eu encontrei um grupo aí fazendo a oração do Pai Nosso e quando chegava assim naquela palavra, mas livra-nos do mal, amém. Pronto. E cadê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E aí? Não, porque Adão, Eva ainda do Adão no momento do fruto. Ela pegou o do fruto, deu o fruto para Adão comer e era maçã. Isso é ridicularizar a palavra de Deus. Torna-se a conversa de zombaria, de piadas. Disso nós não participamos. Nós podemos participar de uma forma leve, com humor santo. Dizer, olha, acho que foi engolido pelo grande peixe. E tem gente aqui, você pode acreditar. Eu lembro de um pastor uma vez, numa entrevista sobre essas questões, ele disse assim, olha, eu creio plenamente nas Sagradas Escrituras. Ela disse que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Se ela dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, também creio, porque é a palavra de Deus. E ela não mente. E a gente sabe que existem enormes peixes no mar. O tubarão-baleia, por exemplo, misericórdia, é um monstro gigante chamado monstro marinho. As próprias baleias, já não digo os tubarões são animais menores, mas são animais que dilacera sua presa. Na área das baleias, o tubarão-baleia, talvez até hoje. Então, é dessa forma que nós não devemos ridicularizar e nem participar dessas piadinhas. Muitas vezes a gente olha, acha engraçado, mas pense, irmãos, deve perceber. É profanar o nome do Senhor. É não tomar, ou melhor, é tomar o nome do Senhor de Deus em vão, porque o Senhor não terá dor inocente. O que tomar o seu nome em vão, né? Então, quando nós invocamos o nome de Deus sinceramente, nós precisamos entender que há uma presença especial de Deus entre nós. Por isso, nós precisamos ter reverência quanto a isso. Mariana. A questão de que Eva pecou, né? A gente vê muitos realmente zombaria, inclusive eu já quero ver a xingação, mas como a gente passa a ter um entendimento daquela ocasião que ele a gente vê que Deus deu a ordem, foi a quem? A Adão. E a mulher foi lá e pegou, e ele passou para ela. Qual era o dele? Ele disse, não posso, porque Deus me deu a ordem, então eu não posso. Ele que teria dado a ordem a ela, mas ele foi junto com ela e fez pecou. Então os dois pecaram juntos. Aí há uma controvérsia de palavras, de piadas. A gente vê uma interpretação. Por exemplo, as pessoas dizem que o trabalho surgiu porque o homem pecou, para o homem antes de pecar já administrava o jardim do Éden. Outra coisa também, usar o nome de Deus é uma forma de zombaria maligna. Usar o nome de Deus para invocar o nome de Deus para questões de adivinhações, trabalhos malignos. Por exemplo, essa frase que eu vou dizer, vocês conhecem muito bem. É o mesmo Deus. O Deus daqui é o Deus de lá. O Deus do evangélico é o Deus do católico, é o Deus do
espiritismo. Eles lá invocam a Deus mesmo, no terreiro de Umbanda e de Candomblé, eles invocam também o nome de Deus para certos trabalhos, adivinhações, trabalhos malignos, eles invocam. Usa o nome de Deus. Usa o nome de Deus. Isso é uma forma de zombar maligamente do nome de Deus. Irmãos, esse nome de Deus, ele é uma graça de Deus, uma graça divina que Deus dá ao seu povo. O nome de Deus é uma graça divina, por isso que nós devemos ter reverência. Jesus mesmo deixou-nos um ensinamento acerca disso. Esse ensinamento se encontra lá, nos Evangelhos, Mateus 6,9, por exemplo. Quando Jesus ora, na oração do Pai Nosso, ele santifica o quê? Seu nome. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja. Então, para a gente ver o grau de seriedade, então a gente tem que ter mais respeito com esse nome. E isso tem que partir de nós, para que o mundo decaído veja que nós temos respeito com o nome de Jesus, com o nome de Deus. Lá perto de casa, tem igreja adventista, tem pontos de pregações e tem a Assembleia de Deus que fica assim. Inclusive, ontem teve um ato lá de missão. A gente lá de casa, a gente escuta muito, sabe aquelas igrejas pregando, agora assim, a gente vê que eles colocam a palavra e usam como pretexto para começar a gritar e dizer coisas que é do homem, que só prosperidade, vitórias, entendeu? Isso é uma pregação aqui ali, eu estava comentando em casa, só para isso, eu comecei a explicar aí, porque realmente você está dizendo é certo. A gente tem que, mesmo com nossos cônjuges, ele não tem entendimento, a gente tem que estar de vez em quando dando uma aplicação da palavra. Se for de Deus, né? Deus traz ele. Se não for, Deus, mas pelo menos a semente e tal. A gente vê muitas barbaridades, muitos ditos, muitas coisas ali. Ele mora no alto, né? Ele está aproveitando assim, né? E é muito verdade. A gente escuta coisa que a gente não quer escutar, que a gente tem um aprendizado, né? Que a palavra é de doutrina, nos instrui. E quando a gente passa a ouvir a livraria, a gente acha uma aberração. Olha, existiu na Inglaterra, meados do século XVI, um povo cristão que era intitulado de puritanos, chamados de puritanos ingleses. A palavra puritano significa que era uma denominação, não era uma qualidade. A palavra puritano deriva-se da palavra puro, a raiz da palavra puritana é puro, pureza. Dentre a maneira de vida deles, se conduzirem no Evangelho, o dia de hoje, que é intitulado Dia do Senhor, para eles começava de 0 hora do domingo, do sábado, 0 hora e 1 minuto, e ia até 0 hora do domingo. E entre eles, nesse dia, não se falava em outro assunto que não fosse assuntos voltados para o reino de Deus. Não se falava de política, não se falava de economia, não se falava de assuntos de problemas pessoais. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, não se falava de futebol,
de nada. É um dia totalmente de meditação, de leituras, meditação, aprendizado e pregações, propagações da palavra de Deus. Eu estou citando apenas uma das características. Quem tiver interesse em conhecer mais um pouco, tem um livro que tem a biografia deles, lançada pela editora a editora que compõe as igrejas formadas no Brasil. Esqueci o nome dela agora. A editora Politanos. O título do livro é Santos de Deus no Mundo. Se ele tem, pode ser que encontre online, PDF, não sei. Eu tenho um livro físico, já vi esse livro e fiquei maravilhado com o tipo de vida. Ao longo dos séculos, depois do século XVI, muitos adotaram esse padrão de vida, igrejas, pessoas individualmente, que é um padrão de vida santo e de grande respeito para com aquilo que eles entendiam ser o povo escolhido de Deus e ser o próprio Deus. Por vezes a gente escuta pessoas que qualquer coisinha diz o nome de Deus. Ai meu Deus, é isso, é Deus. Isso é quebra do terceiro mandamento. O nome de Deus é santo. Ele não é para ser em qualquer momento, de qualquer forma banal, especulativa, sem nexo às vezes, sem propósito. Às vezes até brincadeiras para dizer se Deus permitir, se Deus quiser, se não sei o que. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Então nós, às vezes, também nos inferimos dentro disso, porque não pode dizer, não, mas eu não faço nenhum tipo de zombaria maligna, né, das escrituras de qualquer parte dela. Mas pode estar fazendo parte, às vezes, de um processo de zombaria que você, às vezes, nem percebe em estar ouvindo e concordando com aquilo. Para começar nem a ouvir, a gente deveria ouvir. A gente deveria procurar nas redes sociais coisas que a gente sabe que ali vai encontrar. Porque se você entra numa rede social, tipo o YouTube, onde tem programações que pertencem a certas igrejas, você sabe que não vai encontrar coisa boa. Então você já vai, com a sua curiosidade, ouvir o que presta. Parta para os canais, para os meios, que tem coisa boa. Que tem coisa que edifica. Mas vamos partir para o quarto comentário, que é justamente a metade da resposta, a outra metade que deu no dia do Senhor e hoje é dias, que é o entendimento do que significa indagações curiosas, inúteis e vãs discórdias, né? Indagações curiosas, vãs discórdias. Não é? A parte de defesa de falsa doutrina, a gente vê no dia do Senhor que teremos. Tá? Nos dias de Cristo, tanto Cristo como os seus apóstolos, tá? Eles foram assim acusados de serem culpados, tá, dessa prática. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo lá a sua carta pastoral, as suas cartas pastorais,
pastorais, a Tito e a Timóteo. Deixa eu corrigir uma coisa. Nos dias do apóstolo Paulo e Jesus Cristo, não foram eles que foram acusados, eles foram os acusadores, quem foram acusados foram os judeus. Desse tipo de prática, os judeus, eles faziam indagações curiosas e inúteis e tinham fãs de discórdias, principalmente com Jesus e com os discípulos. Eu enumerei aqui alguns tipos de indagações curiosas e inúteis e vãs de discórdia. Por exemplo, quando Paulo escreve as pastorais a Tito e a Timóteo, ele vai dizer que havia alguns tipos de uso errado da palavra de Deus. E que ele menciona como fábulas e genealogias sem fins. Está lá no Tito capítulo 1, logo no início. E certos judeus que saíram pelas casas anunciando certas fábulas e genealogias sem fim. Outros tinham a questão de contender acerca de certas palavras, né? Eles levantavam certas questões acerca da lei e iam contender. Outros usavam de certos tipos de falatórios profanos. Outros discutiam incessantemente. Outros faziam debates da lei para obter vantagem. Vamos analisar isso aqui. Primeiramente, as fábulas, né? Eram, de certa forma, questões que não podiam se determinar com certeza. Tipo, ele levantava um assunto que não podiam determinar com certeza. Por exemplo, os saduceus, que eram um grupo dos judeus, eles levantavam a sua tese de não crer na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Mas eram assuntos que eles não tinham como certeza. Não tinham, posso dizer, base para defender. E isso, de certa forma, se tornava, dentro da questão do que Paulo está vendo ali, princípios até mesmo de fábulas. Tá? Genealogias sem fim. Tá? Eles faziam disputas sobre matérias que não tinham nenhum valor, que não tinha nenhuma importância dentro da questão genealógica. Por exemplo, teve um embate deles com Jesus e um grupo disse: nós também somos genealogia de Abraão. Jesus disse: até das pedras eles podem suscitar filhos de Abraão. Não tinha base para o que eles queriam advogar acerca da questão de ser, de fato, filhos de Deus. Questões frívolas. Eram questões que eles tratavam apenas com as palavras, mas na realidade eles não representavam. Os fariseus, por exemplo, eram mestres nisso. Além de falar, ensinar, cobrar o povo, eles mesmos não praticavam, se tornavam questões, de certa forma, frívolas. E tinha também as questões de contendas de palavras entre eles, controvérsias que eles criavam pelos seus próprios conceitos, não de acordo com o conceito bíblico, mas das filosofias dele. As contradições do saber que eles levantavam entre eles, questões de interpretação, para quem entendia melhor a palavra, no caso havia a lei, que se especificava, que se fundamentava muito dentro da questão da
tradição lá do Antigo Testamento, e até por vezes, fazendo acréscimo a isso, esses debates que eles traziam da própria lei, tudo isso que eles faziam, de certa forma, era um abuso da palavra de Deus e tinha suas consequências como qualquer terceiro mandamento da lei do Senhor. Onde nós temos que entender que o verdadeiro servo de Deus tem que ter o cuidado de evitar não só isso, mas qualquer outro tipo de coisa que possa impedir o crescimento da igreja quanto à sua verdade. E procurar eliminar esses tipos de coisas que possa vir a existir no seio da igreja, em suma, no seio do próprio cristianismo. Então, indagar certas coisas, ter certas discórdias que são denominadas de vãs, acerca de determinados assuntos, são coisas que nós precisamos, não aos moldes dos judeus que muito fizeram com Jesus e com os apóstolos, evitar nos dias atuais, principalmente com aqueles que são os nossos antes, os seguidores do anti-evangelho. Os seguidores do anti-evangelho que vão levantar questões com que ele às vezes até debater, mas que a fundamentação deles não está fundamentada na verdade do texto sagrado. A gente viu ao início que eles têm uma má interpretação e pervertem a palavra de Deus que não conheceram. Então, passa a ser indagações curiosas, inúteis e vãs de escórias por parte da igreja discorrer sobre tais condutas, principalmente perante essas pessoas como Jesus e os apóstolos se prepararam nos seus dias contra o judaísmo. A gente às vezes fica pensando assim, o grande inimigo do cristianismo foi Roma. Foi Roma. Teve sua parcela. Foi um dos inimigos do cristianismo, mas o grande inimigo do cristianismo em si foi, e eu creio que ainda continua sendo, o próprio judaísmo. O judaísmo que não creu, que não recebeu, que não aceita Jesus como Messias em Deus. E esse foi nos tempos de Jesus. O grande perseguidor da igreja foi quem entregou Jesus para ser crucificado, foi quem perseguiu os apóstolos e contribuiu no martírio dos apóstolos. Hoje mesmo a gente vai trabalhar com o texto e nós vamos ver que quem prende os apóstolos ali no livro de Atos, que narra a história da igreja, Deus, através dos sacerdotes que compunham a liderança do Sinédrio. O julgamento, por exemplo, de Jesus, que foi feito na noite de Jesus, o povo foi preso, que foi um julgamento ilegal, eles se burlaram da própria lei que eles criaram pela tradição. Os judeus, que no final da conta eles não tinham o poder para decretar a morte, porque isso só pertencia a Roma, mas eles entregaram a Pilatos. E na hora que Pilatos dá uma oportunidade, disse: vocês querem Barrabás ou querem Jesus? Eu sou Jesus e fico com Barrabás. Ou se eu fico com Jesus e sou com Barrabás. Isso foi o que eles disseram. A gente quer Barrabás, enquanto é esse Jesus crucificado. Deram a sentença de morte para Jesus e Pilatos foi e obedeceu, porque o judaísmo, em número era muito grande, apoiava Roma, era conivente com Roma, mas não queria problema com eles. O grande inimigo do povo de Deus, da igreja de Deus, foi o próprio judaísmo não cristão, não convertido a Cristo, não eleito. O grande defensor de tudo isso. No próximo domingo a gente vai falar sobre a defesa de falsas doutrinas, porque ela é pecado. Vamos orar ao Senhor.